Daí pessoal, professor Antônio na área, e a gente está com uma questão retirada de livros do 7º ano sobre triângulos, né? Sobre a classificação dos triângulos quanto aos seus lados. E o que a gente tem, quais são os triângulos classificados pelos lados? A gente tem três tipos. O triângulo escaleno, a característica dele é que ele tem três lados com medidas diferentes, né? Distintas. A gente tem também o triângulo isósceles, que ele tem, a classificação dele é que pelo menos dois lados desse triângulo têm medidas congruentes, que seriam com o mesmo valor, né? A gente chama de congruentes. Não são medidas iguais que a gente fala, mas é o mesmo valor. E também a gente tem, e prestando atenção nisso, né? Pelo menos dois lados, né? E isso vai ser interessante, a gente vai ver nessa questão aí. E o terceiro são os triângulos equiláteros, equi, vem de igual, né? Então o triângulo equilátero tem os três lados com as medidas congruentes, com as mesmas medidas no caso. Então vamos lá, vamos para a questão. Indique as sentenças verdadeiras. Então a gente vai só marcar se é verdadeiro ou falso e, claro, com a explicação, né? A letra A diz: todo triângulo equilátero é isósceles. Olha só, triângulo equilátero tem os três lados congruentes. Eventualmente eu vou dizer que são lados iguais, né? Porque a gente sabe que o estudante ele sempre vai dizer iguais, enfim. Mas todo triângulo equilátero tem os três lados iguais, é isósceles. Sim, porque lembrando da definição do isósceles, o isósceles tem pelo menos dois lados congruentes. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, um triângulo assim, aqui mede 3, aqui mede 3 e aqui mede 1. Ok, é um triângulo isósceles, porque tem pelo menos tem dois lados congruentes, dois lados com a mesma medida. Só que se eu aumentar esse lado aqui, esse continua sendo 3, esse continua sendo 3, e esse aqui for 3, ele tem dois lados congruentes, mas o terceiro lado, a base dele, o terceiro lado, também vale 3. Ele continua sendo um triângulo isósceles e também um triângulo equilátero. Então, a primeira afirmação é verdadeira. Depois a gente vai ver uma que diz o contrário e já muda um pouco. Todo triângulo equilátero é acutângulo? Bom, olha só. Equilátero, três lados iguais. O triângulo está aqui. Esses três ângulos aqui, a gente sabe que a soma dos três ângulos do triângulo é 180, de qualquer triângulo. Se eu tenho os três lados iguais, eu tenho os três ângulos iguais. E um triângulo acutângulo, que é outra classificação de triângulos, ele diz que os ângulos do triângulo são ângulos agudos. Ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus. Ângulo agudo é menor do que 90 graus. Eu sei que cada um desses ângulos aqui é 60 graus, então sim, todo triângulo equilátero é acutângulo. Não tem um triângulo equilátero que seja retângulo ou obtusângulo, né? E aproveitando, classificação quanto aos ângulos. O triângulo pode ser acutângulo, quando todos os seus ângulos são agudos, menores que 90 graus. Ele pode ser retângulo, quando um dos seus ângulos é igual a 90 graus. Então a gente tem um triângulo, um caso que é quando o ângulo for exatamente 90 graus, é um triângulo retângulo. E a gente tem o triângulo obtusângulo, que é quando um dos seus ângulos é maior do que 90 graus. E a gente vai ver logo em seguida aí. A letra C. Todo triângulo retângulo é escaleno. Escaleno, três lados diferentes. Na verdade, assim, todo triângulo retângulo não é todo que é escaleno. A gente pode pegar, por exemplo, o triângulo 3, mais comum, né? O triângulo pitagórico 3, 4 e 5. Sim, ele é um triângulo escaleno, tem três medidas diferentes. Mas se a gente pegar um triângulo retângulo, ou seja, aqui tem um ângulo de 90 graus, que aqui é 45 graus, aqui também vai ser 45 graus, essa medida é congruente a essa. Então, se essa medida e essa aqui são congruentes, esse triângulo é um triângulo isósceles. Então, não. Todo triângulo retângulo escaleno é falsa, porque existem triângulos retângulos que são isósceles. A letra D. Todo triângulo isósceles é acutângulo. Isósceles, dois lados iguais, acutângulo, todos os ângulos agudos. Também não, porque olha só. Vamos imaginar que eu tenho um triângulo aqui dessa forma. Que aqui seja... Eu não vou saber exatamente o valor do ângulo, né? Mas enfim, aqui é um ângulo maior que 90 graus. Maior que 90 graus. Se aqui for 3 e aqui for 3, e o lado maior valendo 5, tô atribuindo valores, não tem ser exatamente... Mas se esse ângulo aqui for maior que 90 graus, esse triângulo não vai ser acutângulo, vai ser obtusângulo. Obtusângulo. E ele tem dois lados congruentes, ou seja, ele é um triângulo isósceles. Então, todo triângulo isósceles acutângulo é falso
Isso é falso, porque eu posso ter um triângulo obtusângulo aqui. A letra E. Existe triângulo retângulo isósceles? Sim, a gente já viu aqui, né? Um triângulo retângulo que dois dos seus ângulos são 45 graus, né? Que são ângulos com a mesma medida. Tem dois dos seus lados congruentes, ou seja, existe triângulo retângulo isósceles. Tá aqui, verdadeiro. E a letra F. Todo triângulo isósceles é equilátero? Não. Ao contrário da primeira, né? Todo triângulo equilátero isósceles sim é verdadeiro, mas todo triângulo isósceles equilátero é falso. Por quê? Eu posso ter esse caso aqui, né? Triângulo isósceles tem dois lados congruentes e um lado menor. Então, a letra F é falsa, ficando o gabarito como verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso. As afirmações dadas nessa questão. É uma questão bem que tem que lembrar dessas definições em específico do triângulo isósceles ter pelo menos dois lados congruentes, ou seja, pode ter três. Lembrar também das definições de cada tipo de triângulo, né? Escaleno, isósceles e equilátero. E também ele envolve a definição de triângulos pelos ângulos, né? O acutângulo, todos os ângulos agudos, o triângulo retângulo, um ângulo de 90 graus, e o triângulo obtusângulo, que tem um ângulo maior do que 90 graus. Então não pode ser nem 90, nem menor que 90. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo com seus colegas, se inscrevam no canal, me sigam em todas as redes sociais e até o próximo vídeo.